Olá a todos, vamos falar de interseções, mas vamos começar primeiro pelo caso plano-plano. Então já vamos direto para uma prática. Digamos que desejamos calcular a interseção entre esses dois planos. Então, quais são os valores, quais são os pontos do R3 que fazem parte tanto do plano π1 quanto do plano π2? Acho que a melhor maneira de visualizar isso é fazendo o desenho. Então imagine aqui, para fins de imaginação, que nós temos um plano π1. Então, digamos que esse azul aqui é o plano π1. E digamos que esse segundo plano que eu vou desenhar seja o plano π2. Então, deixa eu tentar fazer um desenho minimamente didático, né? Tentar pelo menos. Então você tem um plano por baixo, o outro plano por cima, mas dá para visualizar que os pontos que fazem parte tanto do plano azul quanto do plano roxo, então falta sinalizar aqui P2, isso aqui é uma mera ilustração, né? Esses planos não aproximam bem essa realidade aqui, né? Teria que esboçar no GeoGebra para ter uma melhor visualização, mas aqui dá para visualizar que o conjunto interseção desses dois planos dá essa reta, né? Porque lembre-se que tanto o plano roxo quanto o plano azul se estendem para o infinito. Então, ao se estender para o infinito, a gente consegue perceber que essa reta vermelha aqui faz parte tanto do plano azul quanto do plano roxo. Dito isso, já tendo em mente qual é a figura que nós temos que representa o conjunto de pontos de interseção entre esses dois planos, então a gente precisa determinar qual é a equação da reta que descreve essa equação vermelha. E para você encontrar a equação da reta, você precisa de um ponto e de um vetor diretor ou de dois pontos. Então, o que nós podemos fazer é trabalhar com esse sistema. Então, aqui, 5x menos 2y mais c mais 7 igual a 0. O segundo plano sendo 3x menos 3y mais z mais 4 igual a 0. Aqui já vale até a pena enumerar as equações, né? Equação número 1 e equação número 2. E nós vamos trabalhar em cima dessas equações para tentar descobrir qual é a equação da reta que nós temos. Então, qual a estratégia aqui? É realizar uma combinação aqui entre as equações de modo que uma das variáveis possam sumir. Então, uma coisa que a gente pode ver, por exemplo, que a gente pode pegar a equação de cima menos a equação de baixo para sumir com a variável z. Então, se realizarmos a operação equação número 1 menos equação número 2, isso nos leva a 5x menos 3x dá 2x, menos 2y menos 3y dá mais y, z menos e dá 0, 7 menos 4, 3. Então, isso aqui é a nossa primeira relação. Guarda essa informação, eu vou chamar essa equação de equação número 3. Então, vamos guardar essa informação. E nós vamos retornar novamente para a equação número 1 e para a equação número 2 e eliminar uma outra variável. Tanto faz se você quer eliminar o x ou eliminar o y. Nesse caso, vou optar por eliminar o y. Então, aqui nós vamos ter, vamos multiplicar por menos 3 a equação número 1 e adicionar duas vezes a equação número 2. Porque se eu fizer menos 3 vezes isso, vai dar 6y. 2 vezes 3y vai dar 6y. Na hora de você realizar a soma, o y irá ser cancelado. Então, realizando essa conta,
obtemos o seguinte resultado. Menos 15x mais 6x, então menos 9x. Então menos 15, só confirmar aqui, menos 15 com mais 6, é isso mesmo. O y se cancela, menos 3z mais 2z, menos z, menos 21 mais 8, então menos 21 mais 8 dá menos 13, igual a 0. E aí eu vou chamar essa equação de equação número 4. Nessa hora eu preciso chamar a atenção de vocês o seguinte, que provavelmente vocês iam tentar fazer algumas substituições aqui para continuar cavucando até achar um valor de x, um valor de y, um valor de z. O detalhe dessa estratégia é que ela é uma estratégia equivocada porque você não vai encontrar um único valor de x, um único valor de y, um único valor de z. Até porque, se você encontrasse um único valor de x, y, z, você estaria dizendo que a interseção entre esses dois planos é um ponto. Sendo que, na verdade, a interseção desses dois pontos esses dois planos são infinitos pontos, formam uma reta. Então você nunca vai encontrar um único valor de x, y, z. E se você encontrar, a conta está errada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir dessas duas informações, extrair a equação da reta. Então, qual vai ser a estratégia? Eu vou observar as duas equações. Acho que vale a pena ir apagando o quadro enquanto que eu vou explicando. Acho que vou parar aqui que é mais fácil. Nós vamos observar essas duas equações e vamos observar qual variável aparece nas duas equações. Então, nesse caso, tanto na equação número 3 quanto na equação número 4, o x está aparecendo. Então, o x está fazendo um papel de variável livre. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você atribui um valor de x, você tem um y correspondente. Por exemplo, se x é igual a 0, o y deve ser igual a menos 3. Ou seja, se me dá um valor de x, eu consigo te retornar um valor de y. E mais ainda, se você me dá um valor de x, por exemplo, x igual a 0, você tem um valor de z, que é igual a menos 13. Ou seja, se você me dá um valor de x, você ganha o y e o z. Então, eu posso fazer o quê? X igual a t. Que aí, quando eu coloco x igual a t, eu estou dizendo o quê? Você pode escolher qualquer valor de t. Agora, quanto que vale y? Bem, é só irmos para a equação número 3 e isolar a expressão. Então, nesse caso, vai ficar menos 2t menos 3. E quanto que fica o valor de z? Z fica igual a menos 9t menos 13 menos 13. Lembrando que eu já troquei o x por t, porque na primeira equação já dizia isso. Então isso aqui é uma reta, mais o que isso? É a reta que forma um conjunto de interseção entre esses dois planos. Então, sempre quando você quiser analisar interseções de plano a plano, você segue esse procedimento. Tenta encontrar a equação da reta fazendo manipulações com sistemas lineares, com essas duas equações. E aí o que acontece? Faz uma manipulação para assumir uma variável, faz a manipulação para assumir a outra variável. Aí a variável que aparece nas duas equações você adota como uma variável livre e você esboça a sua resposta final. Era possível o y ser igual a t ao invés do x ser igual a t? Sim. Era só você, por exemplo, na hora de você eliminar aqui, você eliminar o z e eliminar o x. É que aqui eu acabei eliminando o z e aqui eu eliminei o y. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existem infinitas formas de você representar a sua solução final. Então, até nesse formato existiriam 3 alternativas, né? Você fazer x como variável livre, ou y, ou z. Mas nessa minha solução eu acabei escolhendo x como uma variável livre. Então agora nós vamos trabalhar com outros exemplos.
Agora vamos trabalhar com interseções entre plano e reta. Então nós vamos determinar a interseção do plano π com a reta R, sendo dado a equação do plano e a equação paramétrica da reta. Então, assim como a gente acabou fazendo no exemplo anterior, vamos desenhar para tentar visualizar qual vai ser o nosso conjunto de interseção. Aqui é claro que eu vou fazer um caso mais simplificado possível, mas não vai contemplar todos os possíveis casos. Mas eu vou explicando ao longo do desenho. Imagina que nós temos aqui o nosso plano π, e a gente desenha a nossa reta R. Claro que eventualmente a reta R pode estar contida no plano, assim como no exemplo anterior os planos podem estar um sobre o outro, paralelo, mas aqui eu quis pegar o caso mais simplificado. É claro que esse desenho não vai representar todos os casos, mas na hora que você faz uma interseção entre a reta e o plano, a reta ela fura o plano, isso numa linguagem mais informal, a reta ela fura o plano e acerta em um único ponto que eu estou chamando de P. Então a pergunta é, quais são as coordenadas do ponto P, de modo que o ponto P faça parte tanto da reta R quanto do plano π? Bem, a estratégia vai ser a seguinte. Primeiro eu vou escrever a reta na forma paramétrica. Então, x igual a t, y igual a 2t mais 3, z igual a 3t menos 4. Não precisaria fazer isso. Eu poderia trabalhar de maneira direta, do jeito que está a equação aqui, mas é que eu quero explicar outros detalhes da teoria. Então, escrevendo ela na forma paramétrica, porque aqui o x está como uma variável livre, o que eu vou fazer? Vou substituir, deixa eu dar nome a essa equação, deixa eu chamar essa equação aqui de estrela. Então, vou pegar essa informação aqui e vou substituir em estrela. Então, colocando aqui em estrela, então nós vamos ter 3 vezes x, ou seja, 3 vezes t, acho que vale a pena passar aqui para o lado, mais 5 vezes y, no caso y é 2t mais 3, menos 2 vezes z, só que o nosso z é 3t menos 4, cadê? Menos 9 igual a 0. Agora vamos verificar qual é o valor de t que atende essa equação, que aparentemente temos um único valor de t. Então aqui vai ficar, continuando a conta, 3t mais 10t mais 15 menos 6t mais 8 menos 9 igual a 0. Então primeiro eu vou agrupar os t's. Então vai ficar 13t com menos 6 dá 7t. Agora agrupar quem não tem t, que no caso vai ficar menos 1 com 15, 14. Então mais 14 igual a 0. Agora menos 14, passa o 7 dividindo. E a gente vai concluir rapidamente que o nosso, vou colocar aqui, até em uma outra cor para dar um diferencial, que o nosso t em questão é igual a menos 2. Dito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir o valor de t na equação paramétrica. É que, claro, se você fosse substituir direto aqui, você já acharia o valor direto de x, y, z. Mas eu faço questão de colocar na forma paramétrica, porque caso a reta esteja na paramétrica com o parâmetro t, caso a reta t esteja nesse formato, primeiro você acha o valor de t, para depois achar o x, y, z. Então, nesse caso, agora substituindo t por 2, nosso x vai ser igual, trocando t por menos 2, o nosso x vai ser igual a menos 2, o nosso y vai ser igual a menos 4 mais 3, menos 1, e o nosso z vai ser menos 6 com menos 4.
menos 10. Então, a nossa resposta é P igual a menos 2, menos 1 e menos 10. Esse é o nosso conjunto de interseção. Aqui sim eu precisava de um valor de x, um valor de y, um valor de z, porque dava para perceber que a interseção entre plano e reta ia ser um único ponto. Então ia ter um único valor de x, y, z. É possível ter infinitas soluções aqui? Sim, se a reta estivesse contida no plano. Então, essa é a noção básica de você calcular interseções entre os objetos geométricos. Basta você igualar uma equação na outra, mas o que eu quero chamar a atenção para essa aula é que é sempre importante vocês visualizarem com qual objeto você está trabalhando. Se é interseção entre plano e plano, plano e reta em reta, porque através dessa visualização você consegue enxergar o conjunto de solução e você consegue elaborar uma estratégia mais refinada para chegar a essa solução. Então, espero que tenha ficado claro e até a próxima.